Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma mensagem, uma reflexão bíblica e da parte do Senhor. Para isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 11 e versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um dos assuntos mais importantes da vida cristã, porque a fé é o sustento, a fé é a base. A Bíblia ela vai nos informar em vários pontos de que a fé ela é algo vital e indispensável para a vida daqueles ou daquelas que desejam viver ao lado de Cristo, experimentando assim os frutos maravilhosos desta comunhão com o Senhor Jesus. Há algumas razões pelas quais tornam a fé um dos assuntos mais importantes. Por exemplo, o fato de que a Bíblia vai dizer em Hebreus mesmo, capítulo 11, o próprio capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já começa desse ponto de partida, já começa dessa parte que é extremamente importante, porque a vida cristã ela é uma vida na busca de se agradar a Deus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que para agradar a Deus tem que ter fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Não há atalhos, não há formas, não há outros meios de se agradar a Deus que não seja por meio da fé. Outra coisa que é extremamente importante, que demonstra que a fé é um assunto vital para a vida cristã, é o que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, em primeiro lugar, para agradar a Deus é necessário que tenha fé. Para ser salvo é necessário também que tenha fé. Por aí nós vamos observando que a fé é um assunto extremamente fundamental para a vida cristã, para a vida daqueles que desejam viver ao lado de Cristo. Outro detalhe é que a Bíblia vai dizer também em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que o justo ele vive por sua fé. Ou seja, então para eu agradar a Deus eu dependo da fé, para eu ser salvo eu tenho que ter fé, e para eu viver como justo tem que ser por meio da fé. Por aí você observa a importância do assunto que é a fé. Para isso é necessário que se tenha uma compreensão exata, uma compreensão correta sobre a fé. Porque se eu tiver uma compreensão distorcida do assunto, o que vai ocorrer? Eu vou desfrutar parcialmente daquilo que eu quero desfrutar e o que Deus tem proporcionado a mim. E o escritor aos Hebreus ele vai começar a galeria da fé, no capítulo 11 da sua epístola, explicando o que é a fé. Por que ele começa desse ponto? Porque ele vai falar de várias pessoas que viveram pela fé, experimentaram coisas extraordinárias pela fé, fizeram coisas extraordinárias pela fé, mas o primeiro ponto é a explicação do que é a fé. E ele é bem claro, ele diz que a fé, em primeiro lugar, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós poderíamos falar ponto a ponto, mas nessa oportunidade eu quero falar a vocês de forma mais dinâmica e mais rápida acerca do significado da fé no aspecto da sua função na vida de um crente, na sua função e como ela age na vida de um cristão. Então, em primeiro lugar, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e em segundo lugar, ela é a prova das coisas que não se veem. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que a fé lida, olha só, a fé entra em ação antes das coisas acontecerem. A fé
ela lida com aquilo que ainda não foi visto. Então a fé, ela entra em ação e a sua função é anterior ao se conquistar alguma coisa, ao receber alguma coisa e ao ver alguma coisa. Então, esse conceito de que a fé, ela é para determinar que se aconteça imediatamente, esse é um conceito equivocado, esse é um conceito errado, porque a Bíblia, ela é bem clara em dizer que a fé, ela atua antes que isso aconteça. Antes de eu ver o que eu quero ver, ou o que Deus tem para me mostrar, antes de acontecer o que eu quero que aconteça, ou o que Deus quer fazer que aconteça. A fé, ela está com o crente para o crente lidar com o momento que antecede a conquista de alguma coisa ou em ver alguma coisa da parte do Senhor. É o que Paulo, ele mesmo, vai nos falar em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 16, quando ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe que Paulo, ele vai dizer que a fé, ela atua como escudo. A sua função é como a função de um escudo. Ele faz aqui uma comparação de funções. Ele diz que assim como é o escudo para quem guerreia, assim é a fé para o crente. Para que serve o escudo? Para se defender. A espada é para atacar. Inclusive, quando Jesus venceu o diabo no deserto, ele não venceu com a fé, ele venceu pela palavra, atacando. Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Porque Paulo mesmo aqui no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer que a palavra é a espada do Espírito, o escudo é a fé. Ou seja, o escudo serve para eu me defender nos ataques do diabo, principalmente no que diz respeito às promessas de Deus. Quando ele diz, as promessas não se cumpriram, as coisas não aconteceram, então entra a fé, dizendo, mesmo que ele não tenha feito, eu continuo acreditando e confiando nele. É o que aconteceu com Jó. Ainda que ele me mate, todavia esperarei nele. Esse é o papel da fé, é nos auxiliar no processo da defesa dos ataques do diabo frente àquilo que Deus nos prometeu. Então, que a fé do Senhor, que é produzida pela palavra, esteja em seu coração, ao ponto de você orar como Abacuque. Pode faltar o mantimento, o fruto da vide, a figueira pode secar, os gados podem ser roubados do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esta é a fé verdadeira, é a fé que nos faz acreditar que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo nos prova ou quer nos mostrar o contrário. Lembre-se, a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. A fé é a certeza de que Deus permanece sendo Deus, mesmo quando tudo está errado. Esse é o papel da fé, e que pela palavra Deus possa gerar fé forte, uma forte fé no seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conserve em sua presença.